Bom, primeiro, mais uma vez, queria agradecer a Ana, o José Davi, pela presença e contribuição na nossa comissão aí. Acho que o tema é extremamente relevante, principalmente para esse ano, né? Um ano de muitas mudanças no setor, e esse preparo aí é fundamental para todo o setor. Acho que agora deixou de ser uma questão envolvendo só grandes players aí do agronegócio, e o pequeno e o médio também tem que se organizar aí para as mudanças que virão aí no ano que vem, né? Então, vou começar aqui fazendo uma breve apresentação do nosso evento, como de praxe, aí, divulgando um pouco os trabalhos da nossa comissão. Então, o evento hoje vai tratar do tema governança no agronegócio. A ideia é fazer uma integração com alguns temas estratégicos aí, principalmente que estão em evidência nesse ano, né? A questão da sucessão familiar, a reforma tributária, financiamento e crédito, que inclusive foi tema do nosso webinar há 15 dias atrás, né? Contratos de segurança jurídica, a parte final aí fazendo uma avaliação das vantagens e oportunidades para pequeno, médio e grandes produtores rurais. E ao final a gente deixa um espaço aberto aí para interação entre os participantes aqui, perguntas que os participantes poderão fazer pelo nosso chat, né? E a ideia é essa dinâmica do evento, tá? Eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. José Davi, que é advogado, conselheiro de administração consultiva e fiscal, professor, atua na definição de estratégias tributárias na estruturação de governança e na implementação de controles de riscos em empresas familiares, industriais e cooperativas do agronegócio. A Ana é conselheira de administração certificada pelo IBGC, membro de comitês de auditoria e sustentabilidade, com vasta experiência em governança corporativa, empresas familiares, consultoria tributária, especialmente no agronegócio, e foi sócia da PwC por 32 anos. Esse evento conta com o apoio aqui da Federação, Sistema FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A nossa comissão conta muito com esse apoio da Federação, cedendo os espaços, a equipe técnica aí para a realização dos eventos. Então, fica o convite aí a todos os participantes participarem, né, e tomarem conhecimento também do trabalho que a FAESP, o Senar e os sindicatos rurais realizam para o setor rural aqui no estado de São Paulo. Tem aí nossas redes sociais. A rede social e o YouTube, a gente sempre coloca os nossos eventos, então, para aqueles que não conseguiram acompanhar ao vivo o nosso evento, a gente disponibiliza eles no nosso canal do YouTube também depois. Né? Fica o nosso agradecimento ao presidente, Dr. Tirso de Salles Meirelles, por esse apoio. Fica aqui também o convite para aqueles que não participam da nossa comissão, Comissão Especial do Agronegócio, uma comissão formada aí, no segundo semestre do ano passado. Já contamos aí com 230 membros. A ideia é cada vez mais a gente captar interessados em participar da nossa comissão. Então a gente deixa aí para os interessados o nosso portal na internet, o nosso link para inscrição e a nossa rede social no Instagram, para aqueles que queiram acompanhar nossos eventos, a gente divulga lá com antecedência, tá? Então ficou o convite aí a todos. Então eu agradeço a presença, eu sou gerente aqui do Departamento Jurídico da FAES, presidente da Comissão Especial do Agronegócio, nosso vice-presidente também acho que deve entrar em seguida aí para acompanhar e prestigiar o nosso evento, o Dr. José Roberto de Gomes de Paula Júnior, e passo a palavra aí para o doutor José para conduzir o evento hoje. Doutor José, está com a palavra aí, obrigado pela presença. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, doutor Tiago, pela oportunidade, pela confiança. Quero agradecer ao AB São Paulo também por esse espaço, para a gente poder, e a FAESP, né, pelo espaço, pela oportunidade, para a gente poder discutir esse tema que está cada vez mais em voga, né, a questão da governança, não só no agro, mas também no agro. E com todos os acontecimentos que a gente vem acompanhando, né, nos últimos tempos e algumas mudanças relevantes que nós vamos ter aí no horizonte muito próximo, né, dentre os quais a reforma tributária, que vão gerar grandes mudanças, né, no segmento do agronegócio, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de fluxo de caixa, operacional, compliance. Então, essa discussão da governança no agronegócio vem num momento bastante pertinente, vamos dizer assim. Né? Queria agradecer também a Ana Movestil, minha colega, advogada, consultora, conselheira, que está aqui com a gente hoje também e vai
vai compartilhar conosco um pouco do vasto conhecimento que ela tem sobre governança no setor. Mas rapidamente, antes de passar a palavra para a Ana, só queria fazer uma breve introdução, né? Acho que a ideia principal aqui da gente, do evento de hoje, né? Primeiro que a gente faça um bate-papo, né? Uma conversa leve sobre esse tema, que é um tema vasto, que é um tema que, por vezes, pode se tornar um pouco até complexo, né? Mas que é um tema bastante importante, né? É um segmento que é fundamental para a economia do país, que é o agronegócio, e um segmento uma cadeia muito ampla, né? O antes, o dentro, depois da porteira, uma cadeia muito ampla, com variados elos, variados atores, né? Variados participantes nessa cadeia. E a ideia é que a gente possa trabalhar aqui questões de governança com foco maior, logicamente, em produtores rurais, em grupos familiares, né? Que exploram a atividade rural aqui no Brasil, que desenvolvem a atividade rural no Brasil, mas também passar um pouco por cooperativas, agroindústrias, né? Fazer pequenas pinceladas, mas logicamente pela formação, pelo público, né? Aqui presente, a gente vai dar um enfoque maior no produtor rural e passar por alguns temas, né? Que permeiam aí a questão da governança no agronegócio. Acho que mais importante, antes de passar a palavra para a Ana, né, a gente trabalhar alguns pontos, né, rapidamente, né, que a governança ela tem uma certa, não só no agro, tá, mas existe uma certa zona cinzenta, né, quando a gente fala de governança, por ser um tema amplo, né, que envolve variadas questões, não só no aspecto jurídico, mas no aspecto empresarial como um todo, de controles, né? Mas que gera, né, em algumas situações, muitas dúvidas, inclusive o que é governança, como implementar a governança, governança é para mim ou não é, né? É para o meu grupo familiar ou não é? Eu sou pequeno, onde se insere, né? Sou considerado pequeno em termos de faturamento, onde se insere a governança, onde se inseriria a governança no meu negócio, no meu agronegócio, eu sou um médio produtor, eu sou um grande produtor, de que forma, né, a governança pode ser trabalhada em diferentes cenários, em diferentes portes de produtor rural, de agroindústria, de cooperativas. Então, acho que a ideia é a gente trabalhar esse tema, né, da governança nessa tarde aqui, né, que a gente tem para discutir o tema. A ideia, como eu já mencionei, é que seja um bate-papo, a Ana vai falar, eu vou falar, e no final a gente vai abrir para eventuais dúvidas, questões, perguntas que vocês tenham, né, todo mundo que está nos assistindo aí. Vai ser um prazer poder trocar experiências aí com vocês, tá? Mas a ideia é essa, trabalhar a governança de uma forma ampla, vamos passar por variados assuntos, né, aqui nessa tarde de hoje, e procurar ao final, ficaremos muito felizes, né? Ana, eu, Dr. Tiago, Dr. Zé Roberto, não sei se ele já está aqui, de poder trazer um pouco mais de conhecimento, né, a respeito de governança no agronegócio para todos aqui, e com bastante humildade, né? Estamos todos aqui aprendendo também sobre o tema, né? Mas vamos iniciar, trazer alguns conceitos iniciais e uma visão bastante prática e bastante de muita experiência, né, sobre governança no agro, com a Ana. Ana, por favor, fica à vontade. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, José, pelo convite, Tiago. É um prazer enorme estar falando com vocês. Eu gosto muito que a gente possa discutir governança, principalmente porque eu gosto de desmistificar ela. Porque eu posso estar enganada, mas quando a primeira impressão quando a gente fala em governança é burocracia. Eu, conforme o Dr. Tiago falou, eu tenho uma experiência uma certa experiência, eu fiquei 32 anos trabalhando com empresas e famílias do agro, e a primeira reação sempre é: isso vai aumentar meus custos e gerar burocracia. Eu não quero. E eu gosto muito de desmistificar isso falando o seguinte: pessoal, alguém joga futebol
sem saber o que é falta, o que é pênalti, o que é tiro de meta. Alguém entra em campo sem saber quais são as regras do futebol? Ou qualquer jogo, alguém joga qualquer jogo sem saber quais são as regras? Não. Daí, isso é exatamente governança. Governança é ter regras. A gente, para entrar em campo, para jogar o jogo, a gente tem que saber o que é falta, o que é pênalti. Senão, a gente vai cometer falta e cometer pênalti. Então, a governança nada mais é que isso, que criação de regras onde eu vou gerir o meu negócio. Agora, a governança é muito natural que ela não nasça com a empresa. Aliás, ela até nasce, mas de uma maneira bastante informal, porque normalmente é o único dono, ou eu e meu irmão, eu e meu primo, que a gente fala no corredor e resolve tudo, e tudo se resolve. Agora, a gente está diante de um cenário, hoje, cada vez mais complexo, e o crescimento, a expansão de qualquer negócio, ele precisa estar sustentado. E quando eu falo sustentado, ninguém constrói uma casa sem ter alicerce. A gente pode até fazer um barraco, mas na hora que a gente quiser construir um segundo piso dessa casa, a gente vai ter que cuidar do alicerce. Aí é outra definição, José, que eu gosto de falar, que a governança é o alicerce. A gente cresce até um determinado momento sem governança, mas a gente não expande, a gente não segue, não pereniza nenhum negócio sem governança. E eu gosto de começar, pessoal, trazendo para vocês um conceito básico, que depois eu vou passar para o José para ele continuar, mas só para sintonizar do que a gente fala de governança, porque a gente tem 3 dimensões de governança que elas se confundem e que é importante a gente conhecer para a gente poder conversar. A primeira dimensão é a dimensão da governança empresarial, a corporativa. Então, governança corporativa é uma dimensão, e do que a gente está falando? A gente está falando do que governa uma empresa. Então, eu preciso ter mapeamento de riscos, eu preciso ter processos, eu preciso ter controles, eu preciso ter políticas, eu preciso ter procedimento, é recomendável que eu tenha auditoria. Isso é o que faz, são várias ferramentas que formam uma governança empresarial ou corporativa. Mas essa governança de uma empresa, ela se sustenta numa primeira governança que eu gosto de destacar, que é a governança familiar. Quando eu falo de governança familiar, eu estou falando do quê? Todos temos herdeiros, todos temos patrimônio. Como que esse patrimônio, esses herdeiros vão funcionar dentro daquilo que eu gostaria de definição de negócio? Como que isso vai interagir com a minha empresa? De que modo as pessoas vão participar? De que modo elas vão ser sucedidas? De que modo o meu legado como família vai perpetuar? Isso é governança familiar. Agora, tudo isso tem também uma outra dimensão, que é, vamos dizer, a base de tudo, que é o patrimônio. Que eu também preciso ter regras para gerir esse patrimônio. Não conseguiu entrar? Eu preciso ter regras para saber que medida eu vou fazer as minhas aplicações financeiras, por exemplo. Eu vou arriscar, vai ser tudo mercado de renda variável. Quando eu vender o meu produto, eu vou redear, eu vou fazer uma venda travando o preço para garantir pelo menos uma parte que eu recupere os meus custos. Eu vou, que medida esse meu patrimônio vai estar protegido de contingências que nós sabemos que hoje é crime cortar muitas vezes, é uma árvore
você cortou, você tem um crime ambiental que cai direto eu costumo falar na ficha da pessoa física. Como que eu vou gerir? Isso é governança patrimonial. Eu estou dando alguns exemplos porque eu acho importante e eu quero desmistificar para vocês que todos vocês praticam já a governança nessas 3 dimensões, que é a empresarial, que é a familiar, que é a patrimonial. Vocês já praticam, porque vocês já sabem quais são as regras. Só que muitas vezes ela não está formalizada, ela não está escrita. E muitas vezes ela não traz a devida proteção necessária num mundo cada vez mais complexo que nós vivemos. Lembrando, né, que quando a gente pensa num cenário de agronegócio, a gente está falando de uma complexidade, de uma indústria a céu aberto, né? Então, eu gosto muito desse conceito. A nossa indústria, ela está muitas vezes protegida, mas o agronegócio, ou o agro em si, é uma indústria a céu aberto que depende de chuva, de vento, de luminosidade, de exaustão de terra, de tantos fatores, muitas vezes não controláveis. Então, o agronegócio é uma indústria a céu aberta, dominada por empresas familiares, dominada por uma pesquisa recente da KPMG mostrou que mais de 26% está nas mãos de pessoas físicas ainda. Nós vamos conversar um pouquinho sobre se isso é sustentável, principalmente diante do cenário de reforma tributária que a gente vai estar começando, né? A gente está começando em 2026, a gente acha que ela está longe, mas ela já começou agora em 2026. A gente está falando de um cenário de agronegócio impactado fortemente por questões e conflitos geopolíticos que cada vez se tornam mais constantes. Quando aconteceu, há 2 anos atrás, a guerra da Ucrânia, a gente sentiu os impactos em relação a fertilizantes. Agora a gente está de novo com uma greve no Oriente Médio com impactos fortíssimos no preço do petróleo, que nós sabemos o que isso representa para um agronegócio extremamente dependente, né, do diesel, que é um dos insumos que tem um peso significativo no custo dos produtos. Então, diante de toda essa complexidade que eu trago para vocês, a importância de se ter a governança, de se ter regras, de saber, nós temos que nos antecipar e ter desenhado para cada uma das dimensões, seja a família, seja o patrimônio, seja a empresa, qual é o regramento que eu vou seguir. E eu, antes de passar a bola para o Davi continuar falando sobre a governança empresarial, os princípios, o que a gente precisa olhar para isso, eu só quero deixar que toda a governança, e isso recentemente foi trazido pelo Código de Governança Corporativa do IBGC, a nova versão, recomendo que vocês olhem no site do IBGC e façam o download. Foi incluído que a base de toda a governança é a ética. E ética é uma palavrinha que, eu acho que ela norteia e define todas as regras. Ética é fazer o certo. Eu acho que a gente pode simplificar de uma maneira bastante simples. A ética é fazer o certo para as pessoas certas, na hora certa. Paro por aqui e devolvo para você, Davi, para você continuar os conceitos de governança e a gente fazer esse bate-bola. Obrigado, Ana. Acho que tem alguns pontos da sua fala que eu acho que são muito importantes, tá? Eu vou procurar trabalhar algumas questões aqui nesse momento, tá? Vamos lá. Essa pesquisa que você mencionou, da KPMG com o IBGC, se eu não me engano, ela é de 2023, ela trouxe alguns insights muito interessantes, né, em relação
ao agronegócio e a sua correlação com a governança, né? Acho que tem alguns pontos principais, né? Primeiro, né, nessa pesquisa, ela trouxe que basicamente mais de 80% dos negócios, né, dos agronegócios no Brasil, eles surgiram e se mantêm com uma estrutura familiar, né? Então, a gente já tem um primeiro momento aí em que a gente consegue observar um negócio, né, um agronegócio que está sendo desenvolvido, então, caminhando conjuntamente com discussões e com questões e com eventuais conflitos e com eventuais problemas e com eventuais soluções que advêm do relacionamento familiar, né? Então, no primeiro momento, e eu falo isso com um pouco de dor, né? Mas eu vejo muito bons negócios no segmento agro, pessoas altamente capacitadas, né, envolvidas no setor, mas que por questões, por vezes, familiares, né, que envolvem desde o comportamento humano até questões relacionadas ao convívio familiar, que acabam, em alguma medida, interferindo ou até atrapalhando o desenvolvimento desses negócios, né? Então, esse primeiro ponto que você mencionou, né, essa segregação entre gestão, patrimônio, né, e questões familiares, é um ponto muito importante, né, porque a governança, a boa governança, né, e de novo, né, sempre fazendo abrindo esse parênteses, né, existe governança para todos os modelos, para todos os portes, né, a gente pode trabalhar. Daqui a pouco a gente vai ver algumas estruturas, alguns documentos, algumas formas, né, de se implementar e trabalhar a governança no dia a dia, no agronegócio. Existem ferramentas, né, existem caminhos para se implementar e trabalhar a governança nos mais variados tipos e portes, né, de agronegócio. Mas esse primeiro ponto que eu acho que é super importante que você mencionou, né, a governança ela ajuda a trabalhar as questões no seu devido fórum, no seu devido lugar, né? Discutir as questões de família no âmbito das discussões e dos fóruns e das ferramentas relacionadas à família, discutir as questões de negócio nos fóruns e no local adequado, da maneira adequada, no âmbito da gestão, né? Discutir as questões de propriedade, de investimentos, no âmbito adequado de propriedade, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E quando você tem essas estruturas, essas ferramentas, trabalhando de forma, ao mesmo tempo, segregadas e juntas, né, naquilo que as conecta, né, você consegue ter um controle e você consegue trabalhar as questões da forma mais adequada e que que questões familiares não interfiram em questões de negócio, que questões de negócio não interfiram no relacionamento familiar, que questões de propriedade não interfiram diretamente nas questões da família. Então, é muito importante a gente ter essa segregação, e isso, às vezes, na prática, fica um pouco difícil de enxergar, mas daqui a pouco a gente vai conseguir entender um pouco mais a fundo como isso pode ser trabalhado. Mas esse primeiro ponto que você mencionou, eu acho super importante, né? A gente conseguir trabalhar, considerando que uma parcela significativa, né, dos agronegócios aqui no Brasil são de origem e se mantêm como de natureza familiar, né? E que essa mesma pesquisa traz outros insights, né? Que boa parte desses negócios ainda, eu não vou lembrar exatamente o percentual, mas eu lembro que era mais de 50%, né? Desses agronegócios ainda tem as decisões, né? A definição de estratégias ainda muito concentrada, né? Ainda em uma pessoa específica, né? As coisas ainda ficam muito concentradas, as principais decisões, os principais, a definição das principais estratégias, dos principais caminhos, né, para a condução desses agronegócios, ainda muito centradas em uma pessoa específica. E essa pessoa, só fazendo de novo um parênteses, né, essa pessoa às vezes é uma pessoa que tem um papel fundamental, né, naquele agronegócio, mas que às vezes pela maturidade do negócio, pelo caminhar daquele negócio, naquele momento específico, com aqueles desafios específicos postos, né? Às vezes é interessante que essa pessoa traga mais pessoas, traga, né, novas visões para conseguir fazer, né, com que esse negócio, esse agronegócio continue se desenvolvendo e que continue tendo um resultado
muito interessante, né? Às vezes a pessoa que nos trouxe até aqui não necessariamente é a única pessoa que nos levará ao próximo passo, né? Então a governança também entra um pouco aí, né, nessa questão de trabalhar novas opiniões, né? Implementar espaços onde as pessoas possam trazer pontos de vista diferentes, ideias diferentes, discutir o que é melhor para aquele negócio, né, de uma forma bastante profissional, organizada, né? Então, acho que a governança ela entra nisso, né? Ela consegue trabalhar essas questões de organização, de sustentabilidade do negócio ao longo do tempo, de perenidade, como você bem mencionou também, né? É muito importante, especialmente em negócios familiares e agronegócios familiares, né? Em que às vezes já está na segunda, na terceira, na quarta geração, cada vez mais gente dentro do negócio, cada vez mais gente que às vezes a família quer manter no negócio e que às vezes não necessariamente todo mundo quer participar do dia a dia da gestão do negócio, né? Então, a governança ela trabalha tudo isso e ela faz com que ela possibilita, né, que as organizações, os negócios, né, elas possam ser tocados e possam ser geridos e possam ser continuados da melhor forma possível, né? Então, acho que esse é um ponto super importante que você mencionou, né? E eu bato nessa tecla, né? E a governança ela traz melhorias de gestão, naturalmente, ela proporciona, ela tem ferramentas e proporciona uma sucessão mais adequada, mais leve para esses negócios, para esses agronegócios. E aqui eu não estou falando só de agronegócios familiares, né? Também cooperativas, em agroindústrias. É importante você ter um processo transparente, você ter um processo organizado de transmissão, né? de troca de informações, de decisões estratégicas e de passagem de bastão, né, quando for o momento, da forma mais adequada, e que isso seja feito da forma mais adequada possível, menos traumática e menos turbulenta, né, para aquela organização, para aquele agronegócio. E tem determinados eventos que a gente, querendo ou não, eles vão ocorrer em algum momento, e isso, se não houver uma preparação prévia, né, se isso não for feito da forma mais adequada, certamente, em algum momento isso vai gerar algum ruído, vai gerar algum tipo de atrito. Então, a governança ela entra também, né, muito nessa questão da passagem de bastão, da melhor gestão, implementar uma transparência nos processos, nas decisões, no fornecimento de informações, tanto para o público interno, mas especialmente para o público externo. E esse processo de transparência também traz benefícios para a organização, né, para o agronegócio, para a cooperativa, para a agroindústria. A gente vai entender, inclusive do ponto de vista de captação de recursos, né, para financiamento da atividade. Se você tiver uma governança bem estabelecida, isso gera diferentes e melhores oportunidades de captação de recursos no mercado. Então vamos aos poucos passando, né, por alguns conceitos aqui. Mas eu queria voltar para você, Ana, para tratar um pouco mais dessa questão. E eu acho que a gente já podia começar a entrar um pouco mais especificamente nas questões do agro, né? O que você acha, Ana? Vamos lá. Eu queria complementar, eu acho que falar de governança é enfrentar conversas difíceis. Coisas que normalmente o ser humano ele tende a evitar. Cada um de nós, eu tenho absoluta certeza que nós temos seguro do automóvel, seguro de vida, e a gente faz isso não esperando bater o carro, a gente faz isso não esperando morrer, né? Eu vou até o 100, viu, pessoal? Faço. Então, por que a gente tem dificuldade para falar de governança corporativa e enfrentar conversas difíceis, que é colocar esse regramento a benefício do próprio perenidade da empresa, porque as pessoas passam, mas os negócios podem ficar. Aquilo que eles construíram, aquilo que você constrói, pode ficar a partir da perenidade que você estabelecer para esses negócios. Você estabelecer para a sua família, você estabelecer para o seu patrimônio.
que são as 3 dimensões que eu falei. Agora, é muito importante que a gente desmistifique, porque muitas vezes eu ouço, ao longo da minha experiência, que governança corporativa, José, é criar holdings, é criar holding patrimonial, é criar holding familiar, é fazer acordo de acionistas. Esses são alguns instrumentos, mas isso não é governança. Governança pode começar hoje num papel, um papel de pão que você estabeleça quais são os regramentos que devem ser observados como estratégia do teu negócio. Isso é governança. Qual que é a estratégia que deve ser considerada na gestão do caixa? Qual a estratégia que deve ser gerida, adotada na gestão do contas a receber, do contas a pagar? Quais são os riscos, mapeamento dos riscos dos seus negócios? Quantas vezes a gente tem um negócio e sequer olha para os riscos? A gente só está preocupado com faturamento. Tem 2 formas de se ganhar. Uma é a gente efetivamente vender e fazer receita, e outro é não gastar, e não gastar errado. E governança traz essa possibilidade da gente investir e fazer o negócio trazendo resultados que evitem desperdícios, que é pagar aquilo que não seria devido. Então, eu chamo a atenção para vocês em relação a isso. Eu queria trazer, baseado na minha experiência, avançar algumas questões em relação ao agro, principalmente no cenário atual. José, eu acho que tem algumas questões, e eu comecei falando que não governança não é criar holding, mas acho e gostaria de trazer para o nosso debate, a governança é ter regras, e muitas vezes, na pessoa física, considerando o cenário atual, está ficando cada vez mais desvantajoso essa experimentação, essa exploração do negócio na pessoa física. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque, antigamente, a gente tinha um princípio de buscar um modelo que tivesse uma maior vantagem de economia tributária. A maioria dos nossos negócios era direcionada a partir de modelos que traziam economia tributária. Com a reforma tributária, e talvez você pudesse trazer alguns aspectos aqui para o pessoal, como especialista que você é, José, o que muda e por que talvez falar de governança é talvez questionarmos se vale a pena um produtor rural continuar explorando o negócio como pessoa física. Perfeito, Ana, obrigado. Vamos entrar nessa questão, né? Só fazendo um rápido parênteses aqui, né? A reforma tributária, ela já entrou, né? Já está vigente, né? Já está ocorrendo. E o que basicamente? Substituição de 5 tributos, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, né? Então envolve tributos na esfera federal, municipal e estadual e municipal, substituição gradual desses tributos por 2 novos tributos, né, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência federal, da União, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, de competência dos estados e dos municípios e do Distrito Federal. Né? Logicamente, vai haver uma mudança significativa do ponto de vista da arrecadação, e são tributos muito importantes hoje, né, para a arrecadação da União, dos estados e dos municípios. Vai haver um processo até 2032, né, de gradual modificação desse sistema, até que a partir de 2033, efetivamente, estejamos apenas com a CBS e o IBS vigentes, né, e esses 5 que eu mencionei, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, já estejam fora do sistema tributário. E aqui, fazendo um parênteses dentro do parênteses, né,
O imposto de renda continua, a gente vai falar daqui a pouco rapidamente sobre o imposto de renda, mas o imposto de renda continua, tá, pessoal? Às vezes existe alguma confusão no sentido de que nesse novo sistema fala-se vou recolher só CBS e IBS quando ele estiver plenamente implementado, e algumas pessoas às vezes acham que o imposto de renda ele vai sair de cena também. Não vai, o imposto de renda continua, tem algumas mudanças que estão sendo feitas paulatinamente também no imposto de renda, mas vamos voltar aqui vamos focar, né, até por uma questão de tempo, vamos focar no agro, tá? Existe, como você bem mencionou, Ana, no âmbito do agronegócio, né, você tem a possibilidade de desenvolver atividade na pessoa física ou na pessoa jurídica, né? E no Brasil, por algumas questões, e especialmente, né, pela questão tributária, né, a imensa maioria dos produtores rurais, eles desenvolvem atividade rural na pessoa física. Por quê? Porque é mais simples, né, as apurações, a imputação e transmissão de informações para os físicos é um processo muito mais simples e, especialmente, é mais barato, né? Em geral, é mais barato. Fazendo dando uma pincelada rápida, vamos dizer assim, para o produtor rural que explora atividade na pessoa física, ele basicamente vai recolher imposto de renda, né? Uma vez ao ano, vai fazer ali a apuração e recolhimento. Tem as possibilidades dele fazer via livro caixa, via aquele percentual de presunção dos 20%, enfim. Mas ele basicamente vai recolher imposto de renda, né, relacionado às receitas dele da atividade rural. Eventualmente pode ter alguma coisa de fundo rural ali, de ICMS, mas basicamente imposto de renda, né? Já o produtor rural que explora atividade, que desenvolve atividade na pessoa jurídica, ele vai ter imposto de renda da pessoa jurídica, ele vai ter a contribuição social sobre o lucro líquido, ele vai ter PIS, COFINS, ICMS, fundo rural, vai ter uma quantidade, fundo rural, né, contribuição de natureza previdenciária, então vai ter uma infinidade aí de tributos a serem recolhidos, né, que no geral, na imensa maioria dos casos, né, acabam tornando a tributação mais onerosa para quem desenvolve atividade na pessoa jurídica do que na pessoa física. E isso veio caminhando, né, ao longo do tempo, né, nesse sistema atual que a gente tem. Mas como o nosso sistema está passando por modificações, né, a gente viu agora há pouco, né, que, por exemplo, o PIS e COFINS vão sair de cena em breve, espera-se que a partir de 2027, já a partir do ano que vem, o PIS e COFINS já saia de cena, e a gente comece a ter, em algumas situações, a cobrança da CBS e do IBS para produtores rurais, independente do desenvolvimento, da exploração da atividade rural na pessoa física ou na pessoa jurídica, tá? Quem que tem que ficar mais atento? São aqueles produtores rurais que faturam a partir de 3 milhões e 600 mil reais ano, tá? Esses produtores rurais, sejam eles que estão desenvolvendo atividade na pessoa física, seja que estão desenvolvendo atividade na pessoa jurídica, eles vão estar inseridos nesse novo modelo de recolhimento da CBS e do IBS e também vão continuar recolhendo imposto de renda, tá? Logicamente, se exploram a atividade na pessoa física, vão recolher imposto de renda da pessoa física, com todas as suas características e alíquotas e condições, e se explora a atividade na pessoa jurídica, vão recolher o imposto de renda da pessoa jurídica, CSLL, e vão continuar, né, recolhendo como pessoa jurídica, mas ambos, quando faturam a partir de 3 milhões e 600 mil ano, vão ter que recolher CBS e IBS, vão estar inseridos dentro do sistema novo, né, de tributação do consumo aqui no Brasil. Então, a gente começa a pensar algumas coisas, né? Acho que tem alguns pontos importantes para passar antes de te devolver a palavra, tá? Essa questão da tributação do agro, no sistema, reforma tributária, a gente poderia ficar um bom tempo aqui discutindo isso, mas rapidamente, né? Eu acho que tem alguns pontos que são muito importantes. Primeiro, CBS e IBS vão ter uma alíquota conjunta, né, que ainda não está definida, plenamente definida, né? Espera-se que o Senado defina até o final desse ano uma alíquota de referência para CBS e IBS. Vai ter um processo, né, ao longo dos próximos anos também de implementação dessas alíquotas, mas, resumindo, vai ter uma alíquota conjunta de CBS e IBS que estima-se que fique aí por volta de 26,5%, 27%, podendo chegar a 28%. Tudo indica que nós vamos ficar ali na faixa dos 26,5% de CBS e IBS, tá?
Para o produtor rural, em relação à aquisição de insumos e tudo aquilo que é utilizado na produção, e depois na consequente comercialização da sua produção, essa alíquota ela não vai ser cheia, ela vai ter uma redução de 60%. Tá? Então, aqui já tem um primeiro aspecto importante. Tá? No âmbito do agronegócio, para o produtor rural, de novo, seja pessoa física ou pessoa jurídica, mas estando dentro do sistema, né, de cobrança da CBS e do IBS, que é opcional para quem fatura menos de 3.600.000 ano e obrigatório para quem fatura a partir desse valor. Né? Estando dentro desse sistema, ele não vai recolher a alíquota cheia de CBS e IBS, vai recolher com uma redução de 60%. Em relação aos produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos, vai haver uma redução de 100% da alíquota. E tem alguns outros pontos importantes, né? E vai haver algumas modificações especificamente em relação, por exemplo, a quem tem contratos de arrendamento, quem tem contratos de parceria rural, né? Vão ter algumas modificações em relação à tributação desses sistemas, né? Hoje, fazendo uma rápida, dando uma rápida pincelada, também para não monopolizar aqui, quem tem arrendamento, né? Hoje, quem arrenda terras hoje, está sujeito a uma tributação pelo imposto de renda de até 27,5%, né, como se fosse um aluguel, né, de uma casa, enfim. E para quem tem contratos de parceria vigentes, a gente tem ali a figura do outorgante e do outorgado, né, do parceiro outorgante, o outorgado, tem ali uma divisão entre uma assunção de riscos por ambos, né? Como você bem mencionou no início, a atividade rural está sujeita a muitos riscos de produção. Então, no âmbito de uma parceria rural, tanto quem está, o outorgante como o outorgado, estão ali juntos na questão dos riscos. Se tiver bons ganhos, eles são divididos pelos parceiros. Se tiver perdas, também vão ser divididas pelos parceiros. Só que as receitas decorrentes de atividades em parceria, né, entram como receitas tributáveis da atividade rural e nominalmente poderia chegar ali numa alíquota de 5,5% de imposto de renda para os parceiros sobre as receitas. Né? Então, a gente tem um cenário de arrendamento até 27,5% de tributação pelo IR e parceria por volta de 5,5% de imposto de renda sobre as receitas. Né? Esse é o cenário atual. Entrando em cena CBS e IBS, nós vamos ter essa cobrança adicional em algumas situações relacionadas aos contratos de arrendamento e CBS. Ou seja, assim como eu mencionei agora há pouco, para o produtor rural que explora atividade na pessoa física, vai continuar recolhendo imposto de renda e também pode vir a recolher CBS e IBS, para quem tem contrato de arrendamento e parceria, também pode estar sujeito à incidência da CBS e do IBS. Existem algumas características, né? Contrato de arrendamento entra ali numa atividade imobiliária, existe um redutor de 70% da alíquota, tá? Para quem está arrendando terra, não vai recolher a alíquota cheia da CBS e do IBS, vai recolher com uma redução de 70%, e o arrendatário vai poder utilizar esse valor como crédito, tá? na cadeia de comercialização da produção. Já para o contrato de parceria, né, existe esse conceito de que a cobrança não tem esse percentual de redução dos 70%. Então, vamos dizer assim, o ganho que existe da parceria dos 5,5% de IR em relação ao arrendamento de até 27,5% de IR, no cenário da CBS e do IBS, acaba havendo uma certa inversão de papéis, porque os contratos de arrendamento vão ter esse percentual de redução dos 70%, os contratos de parceria vão ter esse ganho no âmbito do IR, mas da CBS e do IBS não necessariamente vão ser tão vantajosos. Então, isso tem que ser analisado caso a caso, tá? Como tudo no direito, né? Como tudo em direito tributário, mas nós temos aí já um primeiro ponto, né, de atenção dessa diferenciação entre tributação para contratos de arrendamento e contratos de parceria, né? E tem um outro ponto importante, Ana, que agora todos os produtores rurais que quiserem aderir ao novo modelo de CBS e do IBS, ou seja, os que faturam até 3.600.000 ano, ou aqueles que estão obrigados a aderir ao novo sistema, tá? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, mas com esse faturamento superior a 3,6 milhões ano, todos esses produtores eles vão ter que ter o CNPJ,
tá? Obrigatoriamente. Para quê? Para ter o controle de créditos e débitos ao longo da cadeia, né? Para ter um controle um pouco maior. A Receita já está implementando, a Receita Federal está implementando um novo sistema de CNPJs específico, com algumas especificidades para produtores rurais, né? Mas tem esse ponto também. O produtor que aderir por vontade própria ou por obrigação legal ao novo sistema da CBS e do IBS, vai ter que ter também o CNPJ, mesmo que, para fins de imposto de renda, continue explorando a atividade na pessoa física. Então, Ana, como eu falei, eu quero te devolver a palavra. Tem muita coisa que a gente podia falar aqui, e se alguém no final tiver alguma dúvida específica, a gente pode tentar trabalhar, tá? Mas vou te devolver a palavra, porque senão a gente vai monopolizar aqui só de imposto de renda e CBS e IBS. Vamos focar na governança. Eu acho que eu gosto. Eu acho que precisava silenciar os participantes. Eu agradeço se puderem silenciar os microfones. Mas, José, achei que você foi brilhante no seu resumo, porque o tema é tão complexo e eu acho que ele é de muita valia para trazer a reflexão para a governança. Não tem como a gente olhar para todo esse cenário de reforma tributária sem parar e fazer a lição de casa de fazermos a análise. E lembrando, né, pessoal, que quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de uma heterogeneidade imensa de situações. A começar porque você tem o agro antes da porteira, que normalmente é dominado por grandes produtores de insumos. Nós temos o agro dentro da porteira, que é o produtor em si, a agroindústria também, e o depois, que são os traders, etc. Para cada um, quando a gente olha a reforma tributária, a gente vê impactos, mas eu confesso que, baseado na minha análise, eu olho e te escuto e vejo um impacto maior para o produtor rural, especialmente para o produtor rural pessoa física, porque tem um aspecto que eu queria te complementar, que a alíquota do IBS e do CBS ainda não está definida. E ela já oscilou de 26,5% a 28,5%. Não se tem ainda qual alíquota correta, mas lembrando que é uma alíquota que ela é nominal e a efetiva vai depender de créditos, porque o IBS e o CBS, ele é um imposto totalmente não cumulativo, diferente do PIS e COFINS, que tinha um regramento que podia tomar crédito ou não, de alguns itens. Agora, o produtor rural, ele não está acostumado a controlar esses créditos. E o ponto é, a depender desse produtor rural, para quem ele vender, nós temos garantido pela reforma tributária o crédito presumido, a possibilidade de tomada do crédito presumido, que também não está definida, mas nós sabemos historicamente que os créditos presumidos raramente eles trazem o benefício de recuperar tudo aquilo que for pago. Ele traz uma perda. Então, pode ser que o produtor rural seja compelido a se transformar em produtor rural, que seja contribuinte do IBS e do CBS, porque o seu adquirente queira tomar créditos. E para ele tomar o crédito integral, ele precisa estar comprando de alguém que seja contribuinte. E aí que eu trago de novo a governança e aí sobre a dimensão da empresa, né? Que muitas vezes a governança da dimensão da empresa está sendo controlada tão somente na dimensão do imposto de renda da pessoa física desse produtor rural. E nós temos alguns milhões sendo controlados lá, e muitas vezes eu tenho dificuldade de ter todo o mapeamento do quanto eu tenho de aquisições, quanto que essas aquisições geram de créditos, lembrando que eu posso tomar crédito, inclusive, de aquisições de imobilizado, né? E eu não tenho isso mapeado. Então, sobre a ótica
de algo que está aqui batendo a nossa porta, que se chama reforma tributária, eu vou precisar olhar em que medida eu devo ou não me tornar uma pessoa jurídica para fins de pagar menos imposto. Diferentemente do que foi no passado. Antes era melhor eu ser uma pessoa física, mas pode ser que eu tenha a situação ao contrário diante dessa reforma tributária, então eu trago essa reflexão. Trago agora também uma reflexão sobre a ótica da governança familiar e patrimonial, quando nós falamos como gerir os patrimônios, né? E todos nós estamos acompanhando que houve uma mudança na legislação que determina o ITCMD, a incidência do ITCMD. E aí tem uma corrida grande em relação a... Devo fazer o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão de Cotas e Bens Móveis, né? Doação ou transmissão de bens móveis, incluindo participações societárias. Isso é algo que tem sido muito discutido, se devo fazer agora as minhas doações de cotas, as minhas doações de imóveis, considerando uma possibilidade de aumento de TCMD, que pode chegar a 8%, mas lembrando que cada estado tem que agora, a partir da publicação que foi feita da alíquota máxima, por emenda constitucional, eu vou ter uma necessidade de olhar as minhas transmissões, se devo ou não, em que medida fazer isso. E aí eu tenho discutido muito em mesas de conselhos, em mesas de comitê, que a questão tributária é uma das análises, mas ela não deve guiar todas. E é um erro, hoje em dia, diante da complexidade que nós estamos, eu fazer qualquer movimento com uma só dimensão sendo olhada. Essa dimensão é importante, ela afeta diretamente o bolso, mas eu quero trazer aqui um exemplo. Quando eu faço uma doação imagina que eu estou na primeira geração e vou fazer, somos 3 sócios na primeira geração e vamos fazer a doação para os nossos filhos, que cada um tem 3 filhos. Eu saio de uma tomada de decisão de 3 pessoas para uma tomada de decisão de 9 pessoas. Para isso, eu preciso ter um regramento. Se eu não tiver um acordo de família determinando como vai funcionar esse regramento, por mais instrumentos jurídicos que o José vai implantar nos planejamentos dele, colocando cláusulas de usufruto, cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e assim por diante, muitas vezes fica bastante complexo, e isso, inclusive, reduz o valor, muitas vezes, de um patrimônio pela ausência de regramento. O protocolo familiar é algo que, em governança, pouco se fala, é muito comum, e as pessoas entendem que acordo de sócios e acordo de acionistas, que é um instrumento de governança muito utilizado, mas ele é na dimensão da empresa. Existe um antes, que é na dimensão da família e da gestão desse patrimônio, que o protocolo familiar, que não tem valor jurídico, mas eu posso, com certeza, dizer para vocês que ele é, muitas vezes, a solução de muitos problemas familiares, de gestão de patrimônio, e um dos melhores e mais importantes instrumentos de governança familiar. E vejo no agro muito pouco sendo desenvolvido em relação a esse tema, com muito foco em acordo de sócios, mas ele funciona
na dimensão da empresa, mas existe um antes, que é a gestão desse patrimônio, que é a gestão dessa família, desse legado, que precisa ser regulado, que é o protocolo familiar, que, como ele muitas vezes envolve conversas difíceis, por exemplo, quem vai trabalhar na empresa? Os sucessores vão trabalhar na empresa indiscriminadamente ou ele vai ter que cumprir um plano de formação para poder participar na empresa? Isso são conversas que precisam ser tidas, precisam ser definidas e reguladas para, inclusive, gerar valor para esse patrimônio que vai ser transferido de um pai para o filho, de um filho para um tio, para um neto e assim por diante. José, eu queria explorar um pouco com você qual tem sido a tua experiência em relação a essas ferramentas de gestão em relação à governança familiar. Obrigado, Ana. Vamos lá, eu queria passar rapidamente por 2 pontos e aí eu já entro na sua pergunta, tá? Na sua colocação. Primeiro, acho que esse ponto que você mencionou, para a gente fechar, em função do tempo aqui, fechar as questões tributárias. Aquele ponto que você colocou, né, que muito provavelmente agora os produtores rurais, né, que historicamente permaneciam e permanecem mais na pessoa física, também por questões tributárias, né, existe uma tendência de aos poucos esses produtores aderirem paulatinamente ao novo sistema da CBS e do IBS, especialmente pelas questões de crédito, né, que como você bem mencionou, vai ser um sistema, um IVA dual, né, não cumulativo, né, então, ou seja, uma transferência de créditos entre os elos da cadeia e muito provavelmente aqueles produtores que não estiverem no sistema CBS e IBS, né, que puderem não estar, né, que faturem menos de 3 milhões e 600 mil ano, muito provavelmente esses produtores, apesar da existência da possibilidade de um crédito presumido, né, é muito provável que esses produtores, em alguma medida, possam até, em algumas situações, ser preteridos, né, pelos potenciais clientes, justamente pela questão da transmissão de um crédito presumido menor do que o crédito efetivo, né, se eles estiverem dentro do sistema da cadeia da CBS e do IBS. Então, acho que esse é um ponto muito bom que você falou. José, e eu estou trazendo aqui, do outro lado, eu estou aqui junto a empresas que estão fazendo as análises da reforma tributária e eles estão fazendo exatamente essa análise, olhando sobre a ótica das aquisições, quais são os impactos. E aqueles que não geram crédito, eles estão avaliando a substituição. Então, isso são temas que precisam, quanto mais cedo, melhor ser avaliado para evitar surpresas, né? Certamente, Ana, certamente. O ano de 2026, em especial, é um ano muito importante, né? Inclusive para revisar contratos, não só para pensar a estrutura, para pensar como que esse produtor rural vai se enquadrar, vai entrar ou não no novo sistema, né, da CBS e do IBS, mas especialmente também para revisão de contratos. A gente falou agora há pouco de arrendamento, de parceria rural. Muitos produtores devem ter contratos vigentes, né? E aí eu estou falando do ponto de vista do arrendamento, tanto para o arrendador quanto para o arrendatário, né? Às vezes é interessante revisar esses contratos, para os parceiros rurais é interessante revisar alguns pontos, porque tudo isso vai ser impactado em alguma medida, né, por essas modificações que a gente está observando e que estão aos poucos sendo implementadas e serão implementadas, né, nos próximos anos, mas com efeito mais proeminente a partir de 2027, do próximo ano. Por isso que 2026 é um ano importante para algumas revisões, tá? E só para fechar a questão tributária, esse que você mencionou do ITCMD, né, Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortes e Doações, ele entra muito, né, essa discussão é muito importante no âmbito da governança. Por quê? Porque quando a gente fala de governança, a gente pode estar falando de transmitir esse patrimônio para os seus sucessores, né? Ou de constituir uma holding, que como você bem mencionou, só ter a holding não é a governança, né? Está muito longe de ser só constituir a holding, eu já tenho governança. Acho que está muito longe, né? Não é isso.
Mas quem tem ou quem pretende ter uma holding, né, para trabalhar as questões ali patrimoniais, de gestão dentro da família, né, envolvendo propriedades rurais, envolvendo tudo relacionado a ativos, né, do agronegócio, o ITCMD ele impacta diretamente essa questão da sucessão e da doação em vida, né, seja de cotas, seja de fazendas, seja do que for, né, de bens imóveis. O ITCMD, ele, em alguns estados, ele, dando um rápido parênteses de novo, como você bem mencionou, a alíquota máxima do ITCMD é 8% no Brasil. É o imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. Nenhum estado pode cobrar mais do que 8%. Mas hoje a gente tem diferenças entre os estados. Alguns estados já cobram 8%, alguns outros estados cobram menos, né? Alguns estados cobram uma alíquota para doação e outra alíquota para transmissão de heranças, né? Transmissão causa mortes. E trazendo aqui para a realidade nossa, né? Já que a gente está no evento da OAB São Paulo e da FAESP, em São Paulo a gente tem uma alíquota de 4%, né? Do ITCMD. E a reforma tributária, apesar dela tratar majoritariamente de questões da tributação do consumo, ela tratou pontualmente de alguns outros tributos que não estão relacionados à tributação do consumo. E um deles é o ITCMD. E o que a reforma trouxe? Ela obriga os estados, né, dentre as questões envolvendo ITCMD, a principal delas ela obriga os estados e o Distrito Federal a terem alíquotas progressivas, né? Então, os estados que não têm progressividade de alíquota de ITCMD, eles vão ter que implementar necessariamente, tá, essa progressividade. O que é a progressividade? É maior a alíquota quanto maior o valor do quinhão, do bem, do direito transmitido, seja por doação, seja por herança. E é o caso de São Paulo, que tem uma alíquota fixa de 4%, tá? Então, o Estado de São Paulo ele vai ter que mexer na sua legislação interna, tá? Isso já está dado, né? Nós não teremos mais essa alíquota fixa de 4% aqui no Estado de São Paulo. Para onde vai essa tributação do TCMD aqui em São Paulo? A gente não sabe ainda. Pode ser tem dois projetos de lei que estão se destacando nesse momento. Um deles estabelece tributação progressiva de 2% a 8%, tá, de TCMD, de alíquota de TCMD. Então, em algumas situações, poderia ter uma alíquota que é metade da alíquota atual, 2%. Em outras situações, podemos ter alíquotas que é o dobro da alíquota atual, que é 8%. E tem um outro projeto que traz essa progressividade de 1% a 4%. Né? Então, a gente teria uma tributação menor ou igual à atual. A gente não sabe dizer qual que vai caminhar e vai ser convertido em lei, mas o que é importante? Quem pensa em fazer qualquer tipo de doação, seja de cotas de uma holding, seja de alguma fazenda para os seus sucessores, ou de algumas fazendas, sítio, o que for, quem pensa em fazer esse tipo de operação e está aqui em São Paulo, é importante que faça em 2026, que a gente tenha a garantia de que até o final desse ano o ITCMD continua com a alíquota de 4% aqui no estado de São Paulo. Então, esse é um outro ponto que você mencionou muito bem. Só para a gente caminhar aqui, e eu já te devolvo a palavra, Ana, para a gente caminhar para a conclusão da nossa exposição, o ponto que você colocou, eu acho que você colocou muito bem, né? A governança, ela trata de questões não só tributárias, a gente trata pela questão da reforma tributária, né? Pela relevância da reforma tributária, a gente abordou esse assunto com bastante ênfase aqui, mas a governança vai muito mais além disso. E eu acho que um ponto principal do que você falou é essa questão, né, das questões familiares, né, não interferirem na questão do negócio, não interferirem nas discussões de propriedade. É muito comum, né, eu vejo isso no escritório, famílias que já estão em segunda, terceira geração, começa a ter mais gente, algumas pessoas que querem participar do dia a dia do negócio, mas não necessariamente têm competência para isso, ou não estão preparadas para isso ainda. Tem outras pessoas que não querem participar da gestão, querem seguir a vida, quer ser médico, quer ser advogado, né? Querem fazer outra coisa, não querem saber de gerir um agronegócio, e que a família faz pressão para que essa pessoa fique dentro do negócio, e a pessoa acaba não querendo. Né? Então, existem diferentes formas, através de uma boa governança, da gente trabalhar essas discussões, essas definições. Tá? A definição não só de estratégias, mas a definição de sucessores,
a definição de competências, a definição do raio de atuação, né, do campo de atuação de cada pessoa dentro daquele negócio familiar. Tem gente que às vezes é melhor com números, vai trabalhar mais numa diretoria financeira, tem gente que é melhor com pessoas, vai para uma área mais de gestão de pessoas, tem gente que é melhor em definição de estratégias, consegue enxergar melhor mercados, né, e consegue ter essa visão mais estratégica e vai para um fórum, para uma direção mais de definição de estratégias. Então, a governança ela ajuda também a definir e estabelecer formas, né, de tomada de decisão, de encaminhamento de determinadas pessoas para aquelas ocupações e para aqueles cargos, para aquelas funções em que essa pessoa vai conseguir desempenhar melhor. Quem não quer ficar dentro do negócio pode seguir a vida e continuar tendo direitos patrimoniais sobre aquele patrimônio da família, não necessariamente participando das definições de negócio, né? Tem questões que são sensíveis do ponto de vista familiar, que podem ser discutidas no âmbito de um conselho de família. E para colocar tudo isso em prática, existem os fóruns, os órgãos, né, que a gente escuta, conselho de administração, conselho de família, né, existe os comitês e conselhos de fiscalização, conselho fiscal, comitê de auditoria, né? Existem diferentes comitês, às vezes estratégicos, para tratar de questões específicas. Um ponto que muito utilizado, né, especialmente por produtores rurais, já ali de médio porte, para começar a ter algum tipo, né, de trazer pessoas, né, para começar a participar ali um pouco mais das principais decisões e o que já é começar a implementar uma governança, né, é constituir um conselho consultivo, trazendo pessoas, né, para ajudar a pensar novas oportunidades, a definir estratégias, né? Então, existem diferentes órgãos, fóruns, existem diferentes formas de implementar a governança dentro de cada negócio, e aí, seja para um pequeno, seja para um gigante produtor rural, seja para uma cooperativa, seja para uma agroindústria, existem diferentes formas de trabalhar a questão da governança, né? Existem também diferentes bolsos, né? Logicamente, aquele ponto que você falou no início, burocracia e custo, né? Isso é muito visto, especialmente no agronegócio, tá? Existe essa visão de que a governança vai trazer burocracia, então vai me tirar poder decisório e vai me trazer um custo adicional, mas já está muito claro, né, que tudo isso gera benefícios a médio e longo prazo muito interessantes, né? Às vezes o investimento que é feito agora vai trazer retornos no futuro, né, que vão ser muito maiores do que o investimento feito. Às vezes até para coesão familiar, para a perenidade de uma cooperativa, de uma agroindústria, vai trazer os benefícios. E até, como eu mencionei agora há pouco, já te passo a palavra, Ana, para a questão de financiamento, né? Que hoje é uma grande preocupação, né, no agro como um todo, né? Quem tem uma boa governança, naturalmente, gera mais credibilidade, transparência, passa uma segurança maior, uma profissionalização maior para um público externo. E quando a gente fala de público externo, a gente está falando, inclusive, de bancos, cooperativas de crédito, mercado financeiro, mercado de capitais como um todo. E isso abre uma janela, um leque de possibilidades, né, de captação de recursos para crescer, para investir, né, para adquirir maquinário, para tudo, né, para crescer como um todo, que a governança traz, né? Então tem um ganho, a governança traz ganhos visíveis e às vezes ganhos de alguma forma invisíveis, mas que no médio e longo prazo se mostram muito positivos, Ana. É isso mesmo, José. Eu posso, historicamente, te dizer que a governança gera valor. Isso se reflete em valor do negócio, que vai ser pago muitas vezes por investidores, valores que vão ser pagos por spread bancário na hora que você vai fazer captação, valores que vão ser pagos para advogados para fazer inventários. Se você tem uma governança antes, você pode reduzir esse valor. Então, a governança reflete sempre em resultados de valor, de geração de valor, independente das dimensões que a gente esteja falando dessa governança.
Acho que o valor mais importante é a perenidade, porque na medida que você define as regras e elas são cumpridas, você tem maior chance de ter continuidade desse negócio, né? Eu acho que esse é o maior valor. E eu acho que eu gosto muito de dizer que também a governança, ela é muito diferente a depender do nível de maturidade do negócio que a gente vai aplicá-la. Então, a depender da maturidade, se é um negócio que está iniciando ou um negócio já maduro, com sócios maduros que estão já prestes a fazer uma sucessão, eu preciso de governanças e de instrumentos de governança distintos. Se eu estou só começando, eu posso ter um papel de pão e posso escrever minhas regras, como que vai funcionar esse acordo de sócios que eu e meu sócio estamos tendo. Agora, se eu já tenho uma maturidade mais elevada, aí eu vou precisar de um acordo de sócios mais robusto, de preferência, não de sócios pessoas físicas, mas de sócios pessoas jurídicas que podem ser holdings familiares, que depois terão uma holding operacional para fazer a participação em diferentes negócios. E aí eu estou falando de reestruturação societária, que também é um instrumento de governança muito utilizado, né? Então, eu acho que eu e José buscamos, a gente já está 1h20 aqui falando, trazer diferentes provocações de um tema que muitas vezes é tabu e associado a algo que não é para mim, eu não quero saber disso, porque isso vai gerar burocracia, aumento de custos. E o que a gente trouxe, tentou buscar nessa bate-papo com vocês, é trazer uma provocação e exemplos da necessidade de se olhar para a governança, para a criação de regras. E eu acho que valeria aqui, né, José, a gente parar um pouquinho e começar a ouvir o pessoal e, a partir daí, a gente fazer as interações devidas e complementar o nosso bate-papo. O que você acha? Acho ótimo, Ana. Eu acho que a gente já está, entendo que a gente já está aqui há mais de 1 hora, né, abordando o tema. Tem várias questões que, logicamente, né, a gente precisaria de um pouco mais de tempo para ir nos detalhes. E nós dois, né, imagino, ficamos à disposição para eventuais questões, dúvidas. Totalmente. A gente deixa nossos contatos aqui, se alguém tiver alguma questão pós-webinar, a gente está à disposição. Mas acho que é importante, né, a gente abrir para ouvir as pessoas. Tem variadas questões que a gente pode trabalhar aqui, mas antes de passar a palavra para o Dr. Tiago, só queria bater nessa tecla, né, que a governança ela traz muitos benefícios, como você bem mencionou, Ana, ela gera valor, tá? Especialmente a médio e longo prazo. O que eu vejo muito no escritório, preocupação, né, de produtores rurais, vamos focar um pouco mais em produtores rurais, preocupação com a sucessão, né, de tudo aquilo que foi construído com muito suor, com muita luta ao longo dos anos, né, às vezes por picuinhas, questões pequenas, familiares ali, isso é posto em risco. Então, a governança a gente consegue ter muitos ganhos, né, consegue ter uma sucessão mais leve, mais adequada, consegue implementar melhorias na gestão, consegue trazer maior controle, né, sobre o negócio, consegue trazer maior transparência, maior profissionalização daquele negócio, e isso gera efeitos muito além da porteira, né? Traz benefícios do ponto de vista de captação de recursos, traz benefícios do ponto de vista, às vezes, de gerar novos negócios, novos clientes, né? O agro brasileiro ele é muito competente e cada vez mais a gente está conseguindo clientes no mundo todo, né? E o mundo hoje, especialmente o mundo desenvolvido, tem muito essa visão, que nós não vamos entrar aqui nessa seara, mas tem muito essa visão da preservação ambiental. E eu acho que cada vez mais, tendo essa governança, tendo esses controles bem estabelecidos, isso passa um profissionalismo e uma credibilidade muito maior para os nossos potenciais clientes. Então, governança também é
oportunidade de novos negócios, certamente, né? Muito Doutor bom. Tiago, algum ponto? Vou inaugurar Obrigado pela aqui oportunidade. Imagina, vou inaugurar primeiro parabenizando aí a exposição de vocês dois. Acho que abordar o tema governança em pouco mais de uma hora e adaptá-lo aí a essa realidade do produtor rural é muito complexo, né? Então acho que deu para ter uma visão geral bem interessante aí do quanto talvez esse sistema seja interessante para alguns produtores rurais, né? Obviamente não é para todos, mas eu acho que com a questão da reforma tributária, com a questão agora crise de crédito também, que com certeza as instituições financeiras estão cobrando uma organização maior do produtor rural, acho que com certeza também vai impactar, tem essa questão de sucessão. Então, tudo isso aí eu acho que esse ano foi um ano perfeito para a gente começar a falar um pouco sobre governança também para médios e pequenos produtores rurais, né? E eu queria Isso mesmo. destacar, Ana, José, o relatório do IBGC com a KPMG, o doutor José falou que é de 2022, eu acho que ele já apontava como um dos obstáculos à implantação da governança para o produtor rural a adaptação da linguagem, né? Sim, Então, assim, sim, hoje o produtor rural que fatura aí sim. menos de 3.600.000, mas ele consegue visualizar uma provável oportunidade aí de ter créditos na reforma tributária, ele está em vias de uma sucessão familiar, ele também está precisando de crédito, então ele enxerga que para ele há uma possibilidade de utilizar os mecanismos de governança para poder se beneficiar. Qual que é o primeiro passo para esse produtor rural? O que ele precisa fazer inicialmente para buscar um sistema de governança e tentar adaptá-lo aí às necessidades dele? Você me permite, José? Fica à Eu vontade, Ana. achei a provocação do Dr. Tiago muito relevante. Te agradeço pela oportunidade da gente olhar para isso, porque eu acho que isso é uma deficiência enorme que nosso sistema tem, legislativo especialmente, porque a quantidade de normas é bastante complexa, que torna para um pequeno produtor, pequeno e médio produtor, a implantação um tanto, muitas vezes, penosa e custosa. O que eu vejo como uma solução, inclusive eu cheguei a ver que tem alguns participantes de sindicatos aqui. Eu gosto muito de sindicatos, associações e cooperativas. Para mim, essa é a solução para que o pequeno e médio produtor seja atendido em relação a temas de governança. Obviamente que vai existir uma parte que precisa ser tratado por ele em relação a temas específicos dele. Mas existe uma grande parte, por exemplo, doutor Tiago, em relação à reforma tributária, conhecimento sobre a mudança do ITCMD, que associações, sindicatos e cooperativas são excelentes caminhos para início dessa jornada rumo à governança corporativa. E aí eu penso que os sindicatos, as associações e as cooperativas precisam se estruturar para trazer isso como benefício, porque usualmente o foco foi focado na operação, em busca de eficiência para a operação no plantio, na operação na colheita, na operação de tratos culturais. A gente precisa agora de eficiência na gestão, eficiência para a governança. E as cooperativas, as associações, os sindicatos precisam se estruturar para fornecer isso para os seus associados, cooperados e assim por diante. Essa é a minha visão, passo para o Davi para ele complementar. Excelente, Ana. Eu acho que esse ponto é fundamental. Tá? A gente vê muito isso na prática. Nós que atuamos bastante no interior do Brasil, né, Ana? A gente vê muito como os sindicatos, as associações e as cooperativas, cooperativas de produção, de crédito, inclusive, em algumas situações, o quanto que elas contribuem, né, para trazer informações, para assessorar esses produtores rurais, especialmente os pequenos e médios, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento a essas associações, Muito, sindicatos, muito. cooperativas, que fazem um trabalho
muito importante, né? O produtor rural brasileiro ele é muito competente na parte produtiva, mas a gente podem ser implementadas muitas melhorias ainda do ponto de vista de gestão e de governança, né? E essas organizações prestam um trabalho muito importante, muito positivo, né? Então, sobre questões como implementar governança, como enfrentar e como se adaptar à reforma tributária, como buscar novas fontes de financiamento, quais são as opções, enfim, como trabalhar questões de sucessão, né? Eu acho que as organizações, né, especialmente os sindicatos, as cooperativas e associações, né, podem fazer um trabalho muito importante e é um trabalho assim capilar, né? Faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali com um pequeno produtor e depois quando a gente olha o macro existe algo grande, né, em curso. Então, parabéns a essas organizações. E é muito importante que essas organizações também, né, as que ainda não se sentem, né, seguras para isso, né, é importante ter esse conhecimento mais a fundo para poder atender bem os seus clientes, né, os seus associados, os seus cooperados, e as pessoas que compõem, ali, os produtores que compõem os sindicatos. Mas tentando ser um pouco, responder o Dr. Tiago ali do ponto de vista mais prático, né, eu acho que a primeira coisa, né, para se começar a ter um início de governança e que ainda se vê muito, né, no ambiente agro, né, no segmento agro, essa questão às vezes de misturar contas, né, a conta do negócio com conta pessoal, pagar a conta pessoal com dinheiro do negócio e vice-versa, né? Ainda existe alguma confusão nesse sentido, né? Então, acho que, assim, o pequeno ali, ou aquele que está querendo entender um pouco melhor, né, do que é governança, implementar um pouco de governança, acho que o primeiro passo é fazer essa segregação de fato, né? O que é o do negócio e o que é pessoal, né? Trabalhar essas questões, fazer pequenos controles, pode ser uma planilha, alguma coisa simples, né? E aí, conforme isso vai caminhando, a gente vai indo para outros caminhos, né? Um pouco mais sofisticados, né? No sentido de estabelecer, eventualmente, um conselho consultivo para algumas decisões pontuais ou um conselho que pode ser trabalhado ao longo de todo o ano para decisões de negócio. A gente pode trabalhar, dependendo da estrutura societária, pode trabalhar também diferentes acordos, protocolos, né? Tudo isso vai variar de acordo com a situação, de acordo com o porte, de acordo com as necessidades, né? Em algumas situações, em alguns grupos familiares, às vezes a necessidade mais premente é a questão da sucessão, está tendo algum problema sério de sucessão. Em outras situações, pode-se ter uma necessidade maior do ponto de vista de desenvolvimento de novos negócios, novos produtos, de decisões de investimento, né? Compramos terra na região tal ou não? Tem uma oportunidade boa aqui. Vamos começar a explorar, vamos começar a plantar cacau aqui em São Paulo ou vamos continuar só com cana e laranja, né? Tem algumas questões que eu acho que são fundamentais, que passam por decisões estratégicas, e que às vezes ter essa possibilidade de trocar ideias com outras pessoas que podem agregar em diferentes frentes, né, é muito importante. Então, acho que o passo zero, vamos dizer assim, seria segregar aquilo que é pessoal daquilo que é do negócio. E aí, conforme a situação, conforme o caso, a gente vai trabalhando questões mais profundas até chegar nas grandes estruturas, né? Dos grandes produtores, das grandes cooperativas, que já são mais complexas, né? Mas que também trazem todo um benefício para aquela organização. Não, legal. A doutora Ana ia complementar, não? Não, eu só ia falar que sozinho está difícil demais, Tiago. A gente tem que unir forças, né? E eu acredito muito no poder de time, de atuação em conjunto. E eu acho que a gente multiplica os resultados. Então, só isso que eu ia complementar. Ah, não, ótimo. Não, então, eu acho que ficou bem claro. A gente volta até aquela fala inicial da Ana, de conhecer as regras, né? Então, é um autoconhecimento que é essencial para o produtor rural da sua atividade, para ele ir tomando conhecimento das suas necessidades, né?
e aí sim está mais preparado para buscar o suporte aí com um profissional da área, né? Seria Sem basicamente isso, né? dúvida, sem dúvida. Tá. Buscar, porque as dores com esse mundo complexo são cada vez maiores, né? Tá. E aí, a partir e as dores não são únicas, muda só de endereço. Então, a gente pode trabalhá-las de uma maneira otimizada via as associações, via as cooperativas, de modo a endereçar de uma maneira, me parece, sem dúvida, o caminho mais econômico e eficiente. É claro que as atuações em casos particulares, por exemplo, como o José colocou, situações de sucessão, doação, são muito peculiares. Talvez o macro possa ser obtido de uma maneira em grupo, mas aí para trabalhar na situação específica realmente precisa ser definido. E a vantagem de se fazer isso é realmente, além do valor, eu falei sobre a governança familiar, muitas vezes é trazer harmonia familiar também. Porque quantos exemplos nós não temos de desarmonia familiar por ausência de governança familiar? E quando eu falo governança, eu estou falando qual vai ser a regra para usar a casa da praia. Eu já vi famílias brigarem muito porque tem regra para usar. E, gente, é um papel, nós vamos definir qual que é a regra. E fazer isso sozinho, o que eu posso dizer historicamente é que não é fácil. E aí dá vantagem de ter um assessor, de ter um advogado, alguém que vai ajudar a fazer a mediação das conversas difíceis. Muito bom, Ana. Obrigado aí pela resposta. Eu queria ressaltar aqui para vocês que tivemos um probleminha com o link, tá? Então, muita gente acabou não conseguindo acessar, porque aí o pessoal vai compartilhando o link, e em um momento ele quebra e aquele link não funciona mais. Então, a gente teve esse probleminha hoje. Mas como a gente sobe esse vídeo para a nossa rede social, eu vou deixar aqui, acho que eu vou ter que falar, porque acho que o chat talvez não fique público ali, mas o e-mail do departamento jurídico aqui da FAESP, que é jurídico@faespsenar.com.br, para aqueles que visualizarem esse webinar posteriormente nas nossas redes sociais e tiverem alguma dúvida, nos encaminhem aí por e-mail. Acho que é um canal legal aí para a gente repassar também para os nossos palestrantes nos ajudarem com esse tema. Eu confesso que eu não entendo muita coisa de governança, então para mim também é um desafio, uma necessidade poder aprimorar um pouco o meu conhecimento sobre o tema, né? Então, queria agradecê-los pela tarde aí de enriquecimento aí na nossa compreensão sobre o tema, né? E é isso, pessoal. Se quiser encerrar com uma palavra final, algum aconselhamento, algum canal de contato aí direto com vocês, fiquem à vontade aí. Ana, por favor. Eu me coloco à disposição e agradeço a oportunidade, lembrando que foi uma oportunidade de um bate-papo muito gostoso e muito prazeroso, e só que é provocativo para trazer reflexões para cada um de vocês. Eu vou deixar o meu e-mail e talvez acho que é melhor eu falar ou coloco no chat, doutor Tiago? Acho melhor falar porque o pessoal não vai acessar o chat depois na rede social. Ok, então vou deixar só o WhatsApp que fica mais fácil. 16 é o DDD 996424776. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigado, Ana. Foi um prazer tratar desse tema com você. Só duas coisas que eu queria falar rapidamente, antes da gente encerrar. Três, na verdade. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos, né? Eu acho que a governança no agro é um assunto que tende Tá falhando. cada vez mais ficar mais... O seu áudio está falhando um pouquinho, José. Se você quiser desligar a imagem, acho que melhora.
Está falhando, a gente não consegue te ouvir bem. Acho que ele travou agora, Thiago. Talvez se ele voltar, aí ele encerrar a Possa imagem, o áudio. Agora voltou. José, cortou sua fala. Se você quiser retomar, e eu acho interessante você tirar a imagem para a gente conseguir te ouvir melhor. Pena, acho que ele. Caiu. Eu acho que ele caiu. Vamos dar um minutinho para ver se ele volta, para ele fazer essa fala final. Mas, Ana, até eu vou aproveitar aqui esse tempinho que o Dr. José está voltando. Existe alguma espécie de um formulário, alguma pesquisa prévia que ou o produtor rural, ou quem tem interesse em utilizar o mecanismo da governança na sua atividade, ele preencha para ele ter ali uma ideia das necessidades da atividade dele? Existe alguma coisa nesse sentido ou não? Infelizmente não temos, viu, doutor Thiago? Tá. Porque como eu te disse, é estabelecimento de regramento. Tá. E aí, a partir da necessidade, aonde que é que as dores desse produtor está pegando, que aí tenha os remédios, vamos dizer assim, de governança para cada um deles. Mas, infelizmente, esse assessment, ou esse diagnóstico, não existe, não tem. É algo que realmente seria de grande valia, né, se pudesse ser estruturado, mas infelizmente ainda não temos. Eu acho que principalmente para o setor rural, que tem essa questão até cultural aí de reconhecer na governança uma alternativa, não um custo, mas na verdade uma agregação de valor à sua atividade, né? Acho que seria bem interessante para esse autoconhecimento e avaliação da necessidade de implantar ou não um sistema de governança na atividade. Seria uma boa. Quem sabe a gente pode até pensar em desenvolver alguma coisa, né? Podemos, vamos legal. tentar, vamos conversar sobre isso. Pelo menos começar, porque o que eu gosto da governança é que a gente pode começar de qualquer forma, né? Legal. Acho que o doutor José voltou. Está nos ouvindo, José? Estou sim, peço desculpas aí, a minha conexão. Agora um problema tá aqui, ótimo. mas só para reforçar, agradeço a todos, obrigado pelo espaço, obrigado, doutor Thiago, obrigado, OAB São Paulo, obrigado, FAESP, obrigado, Ana, né, por a gente ter dividido esse espaço aqui. E só para encerrar, eu acho que não conheço nenhum caso, nem meu, nem que eu tenha trabalhado, nem de colegas, em que a governança sendo trabalhada tenha gerado algum tipo de arrependimento. Não conheço. Então, sempre há retorno, né? E acho muito válido, né? Um mundo cada vez mais complexo, complicado que a gente tem pela frente e com variados desafios, a governança nos ajuda muito, né, a enfrentar esses desafios. Mas obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Tá ótimo. Eu que agradeço a vocês aí, agradeço a quem nos acompanhou aqui até o final, né? Fica de novo o convite para que todos conheçam o trabalho da comissão, da OAB, trabalho aqui da FAESP, do Senar e dos sindicatos rurais, tá? E nos vemos numa próxima aí. Obrigado, pessoal. Ana. Obrigada. Valeu mesmo, hein? Valeu, tchau, pessoal. gente. Muito obrigada. Tchau. José, um abraço, viu? Obrigadão. Obrigado, um abraço. Obrigado, tchau. pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau.